Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Layout Arquitetura. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como é que vocês podem estar fazendo aí quantitativo de tijolos, tá? Quantitativo de blocos aí nos seus projetos, tá ok? Essa forma aqui que eu vou ensinar para vocês, o legal dela é que toda vez que você criar uma parede, você já vai ter a quantidade lá na tabela, tá? Inserida de forma totalmente automática, a quantidade de blocos, né? Ou tijolos que você irá precisar para desenvolver esse projeto, tá ok? E lembrando que você ainda consegue separar através de tipos de famílias, então você pode separar as paredes externas das paredes internas e vice-versa, tá ok? Então se você ainda não é inscrito no canal, tá? Vou pedir que você se inscreva, tá? Só vir aqui embaixo, se inscreve, comenta aí embaixo, tá? O que você achou, se você tem alguma dúvida, e curte o nosso vídeo aí, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, tá ok? E trazer mais conteúdos gratuitos de Revit e de arquitetura aqui pra vocês, tá bom? Então, feito isso aí, vamos lá pro nosso computador que eu vou mostrar pra vocês como que pode ser feito isso. Então, eu já tô com o Revit aberto aqui, tá? Eu simplesmente vim aqui arquitetura novo, tá? Projeto. E criei aqui um novo modelo de arquitetura, tá? Ele vai abrir aqui assim pra você. Então, vamos dar início aqui ao nosso tutorial, tá? Então, para calcular a nossa parede, eu já vou abrir aqui ó, o tipo de bloco que eu escolhi, tá? Você tem que ter em mente aí o tijolo que você vai usar no seu projeto, para que você saiba quanto tijolo você vai precisar para fazer aquele projeto, tá ok? Aquelas paredes, tá? Então, para a parede externa eu coloquei esse tijolo aqui, que é bem comum aqui no Brasil, tá? E as dimensões que vamos precisar para fazer esse cálculo é essa dimensão aqui de profundidade, tá? Que tem 24 centímetros vezes 14 centímetros de altura, tá? Para começar, eu vou criar uma parede, tá? Uma parede normal aqui, ó, genérica, de 20 milímetros. A espessura não vai influenciar no nosso cálculo, tá? Se você vir aqui alterar depois a espessura, ele não vai mudar absolutamente nada, porque nós precisamos somente dessas dimensões aqui, tá? Então essa dimensão vezes essa, que é a área que cada bloco ocupa aqui. Então eu vou criar uma parede, ó. Eu vou dar um ESC aqui primeiro, vou apertar o N de unidade de medidas, vou deixar em metros e 2 casas decimais, tá? Vou dar um OK e um OK de novo. Agora sim eu vou vir em parede, vou criar uma parede aqui, ó. Parede de 6 metros, tá ok? Vou dar um ESC, vou clicar aqui na parede, vou definir a altura dela para 4 metros, que está muito alta aqui, e vou dar um aplicar, tá? Então temos essa parede aqui, tá bem simples mesmo, mas já vai dar pra gente fazer o nosso cálculo tranquilamente. Eu vou abrir o 3D, tá? Para você ver. Então eu vou vir aqui e abrir o 3D dela, vista 3D. Então temos nossa parede, tá? Então, como eu disse para vocês aqui, para calcular a quantidade de tijolos, você pode desconsiderar a espessura dela, tá? Então nós temos que saber a área dessa parte aqui da parede, tá ok? Então, para saber a área dela, eu vou vir aqui na vista sul, vou medir, tá? Aqui, então temos 4 metros de altura por 6 metros de comprimento. Então vou fazer aqui na calculadora 6 vezes 4, que vai dar 24 metros quadrados, tá? Lembrando que a gente vai ter a massa aqui em cima, tá? Desse lado, e aqui em cima e embaixo, tá? Para a argamassa, para poder colar um tijolo no outro, e aqui na frente também, tá? Então isso vai fazer com que no final das contas precise um pouco menos de tijolos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, meio centímetros para esse lado e meio para cá para baixo, e mais meio para frente e meio para esse outro lado. Então no total vai ser 1 centímetro de altura a mais aqui, tá? Então de 14 vai passar a ser 15 centímetros, e aqui no comprimento de 24 vai passar a ser 25, tá? Então eu vou colocar aqui 0,25 vezes 0,14 vai dar um total de 0. Na verdade fiz errado, né? É 0,25 vezes 0,15, tá? Então adicionei 1 centímetro, meio centímetro para cada lado, no final deu 1 centímetro, tá ok? Então vai dar um total de 0,0375 metros quadrados para cada tijolo. Eu vou colocar essa informação aqui para a gente não perder. Deixa eu copiar esse texto aqui para baixo. Vou clicar 2 vezes nele e vou editar aqui, tá? Então um bloco, ele tem isso aqui de metros quadrados, tá? Então raciocínio para saber quantos blocos essa parede pegaria, tá?
eu só viria aqui na calculadora, por exemplo, se eu fosse fazer da forma manual, tá? Então o raciocínio é você dividir a quantidade de metros quadrados dessa parede pela quantidade de metros quadrados que cada bloco ocupa, tá? Então eu vou fazer 24 dividido por 0.0375. Dá um total de 640 blocos, tá ok? Mas dessa forma manual, né, se a gente fosse aqui na nossa planta, criasse aqui vários tipos de parede, né? Vamos supor que a gente comece a criar um monte de parede. Imagina o trabalho que teria a gente ter que ficar medindo parede por parede e vendo quantos metros quadrados tem e fazendo essa conta manualmente, né? Sendo um trabalho absurdo, né? Então essa é uma das grandes, né, entre várias vantagens de utilizar o Revit, que enquanto você está fazendo seu projeto ali, você já obtém esses cálculos aí, tá? Mas lembrando, pessoal, que nós, né, que somos os arquitetos e os engenheiros, nós precisamos saber, tá, como que funciona o raciocínio, tá? O computador, ele somente vai fazer o cálculo das informações que você está dando para ele, tá ok? Ele não vai fazer sozinho, tá ok? Então, você raciocina, coloca isso como uma fórmula no computador e sempre que ele precisar que se adicionar uma parede, ele vai fazer o cálculo automaticamente, tá? Então agora aqui, ó, eu vou selecionar essa parede, vou vir aqui em editar, tá? O tipo dela. Vou vir aqui em editar, tá? E vou colocar aqui um material, tá? Então lembrando que a gente vai utilizar esse material para poder fazer o quantitativo. Então eu vou colocar aqui um material, clicando nesses 3 pontinhos, vou criar um novo material, vou renomear ele, e vou colocar aqui tijolo, tá? Vou colocar tijolo, vou deixar ele assim mesmo, não vou aplicar nenhum material diferente, vou deixar só o nome tijolo. Veja que o nome tem que estar totalmente igual lá na tabela quando a gente for puxar ele lá. Então coloquei tijolo, dou um aplicar em OK, veja aqui que está tijolo, dou um OK de novo, um aplicar em OK, tá? Então aplicamos o nome tijolo nessa parede aqui, tá ok? Então vamos criar agora a nossa tabela aqui para que ele calcule a quantidade de blocos de forma automática. Então você vem aqui, ó, no navegador de projeto, tá? O seu pode ser que esteja desse lado ou desse. Vem aqui tabela quantidades, clica com o botão direito e coloca aqui novo levantamento de material, tá? Então feito isso agora, você desce aqui para baixo, procura paredes, tá? Então nós vamos calcular a quantidade de material da parede. Aqui é o nome da tabela, então posso colocar aqui levantamento de blocos paredes externas, tá? Um exemplo, vou deixar aqui em construção nova, tá? Vou dar um OK. Então agora temos que colocar algumas configurações na nossa tabela, tá? Cada parte dessa aqui é uma coluna. Então vamos ver o que a gente vai precisar aqui, tá? Então eu vou precisar aqui da área do material, tá? Então, aquele material que a gente definiu como tijolo, eu vou precisar da área dele. Já vou jogar aqui. Posso colocar aqui, o material nome, tá? O nome do material, ele vai aparecer lá como tijolo, que é o material que a gente colocou. Você também pode colocar aqui, adicionar família, tá? Ou família e tipo, tá? Você pode ir testando aí essas funções, tá? Mas o mais importante é você adicionar essa área do material, o nome do material e a família aqui, tá ok? Então, se eu vim aqui dar um OK, ó, ele vai já criar uma tabela, tá? Então, a área do material, ele tá dando aqui 24 metros quadrados. Veja que é o cálculo que a gente fez, ó, se eu vim aqui na elevação sul, tá? Então, a parede tem 24 metros quadrados. 24 metros quadrados a área do tijolo, tá? E a parede família é parede básica genérica, tá? Que é o nome da família que a gente criou lá. Também consigo alterar essa tabela, se eu vim aqui em editar campos, tá? Eu consigo jogar, por exemplo, família e tipo lá para cima, tá? Deixar essa área aqui embaixo e o nome aqui no meio. Feito isso, eu dou um OK, ele já vai alterar lá, tá ok? Então nós já temos as informações necessárias para fazer o cálculo, mas a gente ainda não tem a quantidade de tijolos necessária. Para fazer a quantidade de tijolos necessária aqui de uma forma bem rápida, tá? Você pode vir aqui em editar campos, tá? E eu vou criar um novo parâmetro, só que agora com fórmula, tá? Então você vem aqui nesse fx e coloca o nome dele como, por exemplo, quantidade de
tijolos, tá? Deixa aqui em fórmula, comum mesmo, e o tipo você pode colocar aqui em números inteiros, tá? Então o resultado não vai dar números quebrados e somente números inteiros, ele dá um arredondamento. Deixa em números inteiros. A fórmula, então, a gente vai ter que dividir a área do material, tá? Então vou clicar nesses 3 pontinhos. Então material área, tá? Que é a área do tijolo, dividido, tá? Aperta a barrinha aí do seu teclado, dividido pela a área do tijolo, tá? Então a área do tijolo, vamos ver aqui, deixa eu pegar a área do tijolo. Então a área do tijolo é essa aqui, ó, 0.0375. Vou colocar aqui dividido por 0.0375. Deixa eu ver se está certinho. 0.0375, tá ok. E vou dar um ok, então ele vai dividir a área total do meu tijolo lá da parede, que é 24 metros quadrados, dividido pela área em metros quadrados de cada tijolo. Tá? Vou dar um ok. Se eu der um ok agora, veja que ele já calculou 640 tijolos, tá? Então vamos lá, ó, na elevação sul, tá? 640 blocos, tá ok? Então a nossa conta aqui tá certa, tá? Então tudo bem, então aqui nós já conseguimos criar a quantidade de blocos para essa parede. Agora vamos criar um exemplo, tá? Se eu vim aqui, continuar criando mais paredes. Então eu apertei aqui, vou vir aqui em arquitetura, parede, com a altura de 4 metros. E vou criar outra parede aqui, tá? Vamos supor que o meu projeto tem mais uma parede. Elas já estão unidas as duas paredes. Ó, se for no número 3D. E eu quero calcular a nova quantidade de blocos, tá? Se eu vim aqui, ó, abrir a nossa tabela, ele já vai calcular automaticamente aqui, tá? Então essa outra parede que a gente criou, como ela é um pouco menor, ela vai precisar somente de 288 blocos, tá? Lembrando que a gente já considerou a argamassa que vai estar entre os tijolos, tá ok? Agora para ter a quantidade total de tijolos aqui, tá? Você pode vir aqui em formatação e aqui em quantidade de tijolos, ó, você deixa tá aqui nenhum cálculos, você pode colocar aqui calcular os totais, tá? Então deixa eu calcular os totais, vou dar um ok. Veja que não apareceu nada aqui, porque a gente tem que vir aqui em campos, tá? Na verdade, deixa eu deixar aqui em filtros. Eu vou colocar aqui para aparecer somente outra coisa aqui que eu esqueci de adicionar, ó. Uma coisa muito importante para a gente conseguir separar as paredes externas das internas. Você vem aqui, vou vir aqui em editar campos e vou adicionar mais um campo aqui, tá? Então vai ser o campo de função. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, função. Vou adicionar, tá? E vou dar um ok. Então veja que ele já colocou ali função exterior, tá? Então se eu criar mais uma parede aqui, ó, vamos supor que agora eu crio uma parede aqui de 14 milímetros, que é uma parede interna. Vamos supor que eu criei essa parede. Vamos ver lá na nossa tabela. Veja que ele está aparecendo aqui. Só que eu queria que ela só aparecesse as paredes daquele tijolo que eu coloquei, né? Porque essa parede aqui já tem a dimensão do bloco diferente, tá? Então, se eu colocar tudo junto aqui, ele vai calcular errado. Então, eu seleciono essa parede, ó. Venho aqui em editar tipo. E em vez de exterior, aqui em função, eu coloco interior, tá? Vou deixar interior, vou dar um aplicar em OK. Se eu for na minha tabela, ele ainda está aqui, ó. Tá vendo? Interior, quantidade de blocos. Só que para não aparecer nessa tabela, como eu coloquei levantamento de blocos na parede externa, eu vou vir aqui em filtro e vou filtrar aqui de função e vou falar que somente irá aparecer nessa tabela a função igual a exterior. E vou dar um OK. Então veja que ele já tirou aquela parede interna, tá? Então como essa parede é interna, ó, se eu for e continuar desenhando aqui mais parede igual essa, ó, criar mais uma, tá? Ele não vai aparecer aqui porque tá como já interior, tá? Então conseguimos separar aqui, tá? Estou calculando somente a quantidade exterior. Agora para calcular aqui
a quantidade total. Eu vou vir aqui em editar de novo, tá? E aqui em classificar e agrupar, eu tenho que ativar aqui o total geral, tá? Então posso colocar títulos, contagem, eu posso colocar contagem e total, título e total, tá? Somente os totais. E eu posso tirar aqui e internizar cada instância, ele vai calcular tudo em uma aba só. Então se eu dar um OK, ó, ele vai unir aqui tudo em uma coluna só. Se você quiser deixar como estava, tá? Separando parede por parede, você vem aqui em editar de novo, aqui em classificar e agrupar e deixa internizar cada instância. Dá um OK. Aí ele vai calcular, tá? De acordo com a parede que você criou. Então veja aqui, ó, que já temos a tabela totalmente funcional aqui, tá? Então, se eu vir aqui no nível 1 e começar a criar a parede aqui, ó, parede, deixar na nossa parede lá externa, tá? Veja que se eu vir aqui em editar, ela vai estar aqui função exterior para poder aparecer na nossa tabela de exterior de paredes externas. Se eu for criando aqui, ó, tá, uma parede, criando mais uma, mais outra, tá? Dá um ESC, tá? Vou aqui no 3D, veja a quantidade de parede que tem externa. Se eu for lá no levantamento, veja que ele vai colocar aqui as paredes, tá? O total das paredes. E aqui a quantidade de tijolos, já considerando a argamassa entre os tijolos, tá? Então, quantidade total de tijolos seria necessário 1803 tijolos para fazer essas paredes aqui, tá? E o legal também, ó, se eu vim aqui, eu vou arrastar essa tabela aqui para fora, tá? Pra gente ver uma coisa aqui em tempo real. Então, se eu vim aqui em arquitetura, deixa eu ver que eu acho que eu tô na ferramenta de criar a parede, deixa eu dar um ESC. Se eu vim aqui em porta, por exemplo, e inserir uma porta, ó, veja que a quantidade de blocos tá 1803. Se eu adicionar uma porta, ele vai reduzir a quantidade de blocos, tá? Já desconsiderando o vão da porta, tá? Se eu vim aqui arquitetura, janela, tá? Vou colocar uma janela aqui. Veja lá que tá 1751. Quando eu adiciono a janela, ele já reduz a quantidade de tijolo, tá ok? Então fica bem mais fácil, né? Fica um trabalho bem mais fácil, tá? Depois você consegue. Posso estar fazendo um vídeo mais pra frente aí, ensinando como que você pode utilizar isso para fazer o cálculo de orçamento de blocos, tá? Você também, nesse raciocínio, você consegue fazer o cálculo de massa, de argamassa e de reboco, tá ok? E etc, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Desse tutorial. Se inscreva aí no canal, lembrando, se você ainda não é inscrito, tá ok? Pra você receber vídeos tutoriais como esse toda semana aí, tá ok? Curte aí o nosso vídeo, tá? Comenta o que você achou e nos encontramos então no próximo tutorial, tá ok? Então um abraço e até mais. Falou!